que você vai pagar mais caro se você pode pagar mais barato. Então, vamos começar e eu conto sempre com a sua participação. José Altino Machado, muito boa noite, meu querido amigo. Boa noite para você. Uma honra, toda vez que você vem aqui, é uma felicidade e uma honra para mim e para todos os nossos telespectadores. Eu fico honrado com seus convites, sempre agradeço por isso, e a participação minha no seu programa só faz afagar minha alma. Eu que só tenho que te agradecer pela disponibilidade de sempre você estar aqui, né? E trazendo informação, e informação de qualidade, com conhecimento de causa. Isso é muito importante. José Altino, vamos lá. Como eu abri o programa aqui falando sobre essa questão, né? E é impossível deixar de falar, é o que se comenta na cidade desde segunda-feira. Nós tivemos aí a Câmara Municipal aprovando, né, praticamente por unanimidade, uma investigação contra o prefeito de Governador Valadares, com relação ao transporte escolar público. E isso virou um imbróglio, já tem pareceres do Tribunal de Contas, do Ministério Público, e muita coisa em jogo, né? Muita coisa em jogo. Como é que você tem acompanhado, e qual a sua opinião sobre isso? Eu vou te contar uma coisa, Moisés. A Câmara agiu com o acerto da apuração e com a irresponsabilidade de como levou o assunto. São coisas que ela agiu. Houve a denúncia, apura-se. Né? É sempre assim. E tem quase certeza que o próprio Sandro vai gostar que se apure. E ele próprio seria favorável a ser apurado. Mas por que já fala da sentença qual seria de impeachment dessas coisas? Você vai lembrar, eu já falei uma vez no seu programa aqui, até falei brincando, mas com visão de acerto. Eu falei assim, é muito perigoso ter o Mourão de vice. Ainda mais que ele vem com gente carregada de dinheiro. Você está lembrado disso? Eu me lembro desse comentário seu. Então eu acho incrível. Ainda mais vindo do Mourão. Quem é que não lembra que sacaram 2,5 milhões de reais do banco aí na conta da prefeitura? E ficou por isso mesmo. Disseram que foi uma moça, a moça sacou, passou para a conta de um outro, o dinheiro subiu, nunca voltou. Alguém falou em caçar Mourão? Não, e foi um fato consolidado, o dinheiro foi-se. Quer dizer, são dois pesos e duas medidas na mesma cidade, no mesmo plenário, da mesma Câmara? Não pode ser. Então, a Câmara tem gente que eu respeito muito, isso indiscutivelmente. Achei até brilhante o que a Câmara fez aí, conseguindo comprar aquele prédio do Correio, que até eu, se soubesse daquilo, venderia até a camisa para comprar, se soubesse que o preço era aquele. Mas espera aí, a divulgação está errada, não é assim. Ela vai abrir uma sindicância de uma denúncia sujeita a ter outros participantes que não sejam nem o prefeito. Porque, a ser assim, você teve aí, por exemplo, o Mar de Lama, que eu nunca aceitei de boa vontade, porque você sabe que a Elisa não tinha nada a ver com aquilo. Foi um secretário dela, todo mundo ficou sabendo quem era, que deu aquele problema todo, aquele fuzuê todo, causou aquele alarde todo, mas ninguém falou em impeachment, ninguém falou em cassação. E a Elisa, até onde eu entendo, era da conduta ilibada. Eu conheço o Sandro quando ele era tenente, e nunca ouvi falar na carreira dele qualquer deslize, qualquer coisa, nem qualquer uso de poder indevido do fato policial dele. Nunca vi. Acho importante também ressaltar, Zé Altino, que, como você bem disse, na questão da Mar de Lama, e é bom a gente contextualizar essa questão, e tivemos também 8 anos do governo André Merlo, com inúmeras denúncias, de tudo, em todas as áreas possíveis e imagináveis, e os vereadores todos se silenciaram, né, com exceção de alguns que eram da oposição da época. Aliás, praticamente não tinha oposição, né, que até quem era oposição não fazia muita oposição à época.
E muitos desses vereadores que agora pedem essa investigação, gente, eu não estou falando que eu estou a favor ou estou contra, eu estou contextualizando, tá? Foram reeleitos e, na época dos escândalos dos governos anteriores, não fizeram nada, não pediram impeachment, se silenciavam e foram reeleitos e agora tomaram essa iniciativa. De se causar um pouco de estranheza. Até não foram né? eles que tomaram a iniciativa. Né? Eles agiram certo, mas tá bom, alguém denunciou, apura-se. Mas não com esse alarde. Não já com a sentença final de impeachment. Impeachment por quê? Como é que já tem certeza que vai chegar no Sandro? E por que deverá chegar no Sandro? Me mostra uma administração pública que não tenha alguma corrupção no meio. Não existe. Nós sabemos disso. Isso é endêmico no brasileiro. Toda administração acontece isso. Quer dizer, e eu posso falar tranquilamente que eu nunca fui eleitor do Sandro. O meu apoio íntimo, que eu não fui às ruas fazer campanha nem nada, foi do Renato Fraga. Todo mundo da cidade sabe disso. Eu sou um amigo, parceiro e contesto do Renato, e tenho uma dívida muito grande das atenções do Renato para comigo e do atendimento que ele dá a mim e aos meus pedidos da organização do Samaritano. Então, eu não tenho por que estar aqui defendendo o Sandro, nem advogando a causa do Sandro. Mas espera aí, vamos analisar a luz do direito das coisas e do respeito à autoridade. O cara é prefeito, pô. E soma os votos todos da Câmara, não chega nos votos que ele teve para ser prefeito. Então, não é assim. Agora está igual o trupe, não gosta do cara, vai lá, mata, tira, o que é isso? As coisas não podem funcionar assim. A mesma coisa que eu também condenava no Sandro, que você lembra disso, que ele falou que não vou governar com o pessoal do PT, chega para lá. Você lembra o que eu falei? Ele é prefeito de todo mundo, inclusive dos petistas. Aliás, isso é um discurso para bolha, né? Esse discurso de não vou governar, vou governar só, não sei o quê e tal, isso na prática é um discurso para bolha bolsonarista, porque o Coronel Sandro é um cara inteligente, é um cara preparado, é um cara que tem potencial, e ele sabe que ele governando ele vai ter que sentar com pessoas do PT. Eu acho que está faltando para o Sandro assessoria de qualidade. Esse problema é que prefeito não é para cuidar do destino da cidade nem do povo, do destino. O prefeito é para cuidar da criação e da qualidade de vida do munícipe. Prefeito é para tirar menino de rua, prefeito é para cuidar de escola. Ele cultiva a gestão de fazer progredir a vida das pessoas na cidade. Quem cuida do destino das pessoas no estado é o governador, quem cuida do destino das pessoas no país é o presidente da República. Então, o prefeito é o caseiro da questão. É quem educa a base familiar do país para ser alguma coisa. Esse é o prefeito. E isso eu tenho certeza que o Sandro sabe fazer. Policial que ele é, com os cursos que ele tem, essa coisa toda. Não vou culpar nunca o Sandro da porqueira dessa. Ele não seria essa porcaria de transporte escolar e tudo que baixaria a carreira que o Sandro teve. Nunca. Nunca. Ele é um policial militar que eu defendo a conduta ilibada dele até a alma. Ainda mais que, vamos dizer assim, ele foi muito próximo da família o tempo todo. Tanto que foi apurado por meus irmãos, não por mim, mas pelos meus irmãos. Mas não acredito mesmo. Então, eu acho que a Câmara agiu de forma impaciente. Não se faz isso. Mas o senhor disse uma coisa, agora há pouco, que a gente precisa esclarecer. Você disse o seguinte, qual lugar no país que não tem corrupção na administração? É como se estivesse abonando a corrupção. Não é isso que você quis dizer, né? Você não vai abolir a corrupção nunca. Isso é endêmico na política nacional. Isso é endêmico. Se você passar uma peneira mesmo para peneirar a corrupção no país, é complicado. Porque o defeito não é do corrupto, Moisés. O defeito não é do prefeito. O defeito é nós, que não estamos sabendo transmitir para o eleitor votar em gente de qualidade. Nós continuamos a votar em gente que não tem qualificação para as coisas. Nós continuamos a permitir que os nossos eleitores não tenham as informações que eles precisam para votar em quem deve votar. Aí acontece essa coisa toda. Aí
Na verdade, na verdadeira mesmo, fica inclusive jogadores jogando para torcida, vereadores jogando para torcida. Você pega uma Câmara como Valadares e outras cidades, é a mesma coisa, até no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Você vota em gente, lá no Rio, por exemplo, deve ter o quê? Uns 3 ou 4 vereadores eleitos pelas comunidades ligadas ao tráfico, ao crime. Como a Câmara Federal lá deve ter uns 5 ou 6 deputados também ligados ao crime. Quer dizer, os nossos eleitores precisam de melhores informações, melhor banco de escola, melhor instrução, para saber escolher. E a quem escolher. Aí provoca esse tipo de coisa. Então, faltou ponderação da Câmara no discernimento da questão. Não, nós vamos apurar, isso é uma coisa. Agora, dizer o que vai acontecer na apuração, então já jogou? Está igual a Rede Globo televisão, que vai prender o cara, a polícia vai prender o cara, nem passou para o julgamento, não passou pelo delegado, não passou pelo juiz, já está dizendo que o cara é criminoso? Não, mas aí no caso é se comprovadas as acusações, né? Mas já está dando a sentença antes da hora? Já tem certeza que ele está envolvido ou é coisa do funcionário qualquer? Não, eles vão começar a investigar agora, né? Exatamente. Então devia ter fechado a boca, todo mundo, até apurar o que é. Mas não é um ato público isso? Então, mas não tem que dar publicidade, uma vez que isso é um ato público e estamos falando de administração pública? Então vamos lá. Como é que a Câmara dos Vereadores aprovou a venda do Estado Democrata, que é um bem público da Prefeitura Municipal? Como é que acontece um troço desse? Por que tem daquele valor, muitas vezes mais valioso que esse contratinho de transporte escolar aí? Como é que aprovaram isso? Aquilo não é bem público, aquilo é do município. Aprovaram para vender. Né? Assim como também foi doado para uma igreja particular uma área que vale aí em torno de 6 a 7 milhões aí, né? Eu acho isso uma das maiores aberrações que eu já vi na política de governador Valadares. Isso te mostra o quê, Moisés? Isso te mostra que tem interesse político atrás disso. E não adianta fazer esse estardalhaço, está na cara que isso vai acabar na justiça. E se não conseguir provar o envolvimento direto do Sandro na questão, do prefeito na questão, se não conseguir provar o envolvimento direto, vai para as calenda, que a justiça não vai deixar caçar. Então fica uma coisa desagradável na cidade, uma informação que mancha e suja o nome da cidade como um todo, porque Valadares só terra de malandro, porra. Um prefeito, somos no caixa 2 milhões e tanto. O André, que todo mundo dizia que estava saindo rico da prefeitura, de repente tem notícia na rua aí que ele está quebrado. Ué, que riqueza é essa que ele amealhou? Eu já escutei quando ele deve 80 milhões, 100 milhões, 140 milhões. Tudo a boca miúda. Ninguém considera o fator real das coisas. Ninguém se preocupa com isso. Eu ia falar uma besteira aqui. Né? Eu ia falar que talvez porque tudo que vem fácil vai fácil, né? Você é um homem da imprensa, né? Fica difícil para você falar e não poder comprovar depois. Mas eu, sinceramente, eu vejo as coisas assim. Você tem que tomar cuidado com as bobagens que você fala. Não é você que eu estou me referindo, é você que eu falo no contexto. Pô. A gente tem que tomar cuidado com isso, foi certo. Vamos apurar? Vamos. Não precisava nem botar em votação. O próprio presidente podia pedir para abrir a sindicância, vai apurar, não tem problema nenhum. Mas fazer um alarde desse, você mexer com a honra de uma pessoa, sem saber se realmente é a culpa daquilo, só pode ter motivação política por trás. É muito fácil um vice-prefeito sentar na cadeira de prefeito sem ter eleição para ele. Mas você já tinha visto isso? Assim, o que me chama muito a atenção e que me causa até muita estranheza é o fato que, por unanimidade, até os vereadores da base terem votado a favor. Não, sabendo que isso ia causar esse alarde todo. Não, mas ali o que causou o alarde foi o anúncio que viria seguido de impeachment. Não foi o pedido de investigação, não. Porque, na verdade, só existia um pedido de investigação. E, corretamente, todos votaram a favor que acontecesse a investigação. Você vai lembrar de Itamar Franco. Você lembra daquele assessor, chefe da Casa Civil dele, que aquele senador paulista acusou de corrupção e tal? O Itamar foi, o que fez?
eu vou retirar o meu secretário, fora, o senhor tem todo o direito de apurar aí pelo Senado. Se nada apurado, eu volto e o senhor fica calado. E assim ele fez. Deu 2 meses para o senador provar o que estava dizendo. Não conseguiu provar coisa nenhuma. Porque você tem que ter envolvimento pessoal do prefeito. Como o caso da Elisa, teve envolvimento pessoal dela no Mar de Lama? Nenhum. E ela pagou a duras penas como se estivesse envolvido. Eu falei com a Elisa, entrega o verdadeiro culpado disso aí para não dar problema para você. E ela falou assim, Altino, a Polícia Federal já está investigando, é dinheiro da União e não precisa da minha participação. Porque eu fui responsável por ter nomeado um calhorda desse. E ela estava correta, teve uma atitude mais do que digna. No entretanto, todo mundo na rua fala, Mar de Lama, não sei o que, envolvendo a Elisa. Duas mulheres que eu acho que foram muito injustiçadas em Governador Valadares. Elisa Costa, Rosemary Mafra. 2 mulheres honradas que entregaram muito Elisa enquanto prefeita. Aí falaram, mas o que a Elisa fez? O que ela fez? Se tem casa aí, até hoje estão entregando apartamentos e casas aí do governo federal, da época da Elisa Costa ainda. A Elisa fez bairro Vitória todinho. São 560 famílias no bairro Vitória. Então, assim, não vou entrar nesse mérito. Rosemary Mafra fez um trabalho enquanto vereadora, era a única que conseguia derrubar os desvaneios do antigo prefeito. E, no entanto, a população rejeita esse tipo de coisa. Não, mas se quer que eu te diga uma coisa? É difícil você analisar a coisa. No Brasil implantou um sistema político bem latino, né, de emoção latina do brasileiro. Se você não está comigo, você é todo errado. Se você está comigo, você não tem razão. Se você não está comigo, o que você faz não vale porra nenhuma. Desculpa até palavrão, mas é verdade, tem que dizer isso mesmo. Mas isso é altamente... Isso torna desigual as coisas. Você tem uma proposta de realizações na cidade, eu tenho outra. Não quer dizer que você não vai valer nada porque a sua proposta é diferente da minha. Eu digo de alto e bom som, eu nunca vi um prefeito tão bom nessa cidade quanto Elisa Costa. Eu não conheço, e sei das realizações deles todos. Um modificou o sistema de administrar a cidade, foi o Ronaldo Perim. Antes dele foi o... Como é que chama, gente? Depois do Raimundo Albergaria. E essas pessoas fizeram a diferença, cada um na sua época, na sua forma, do seu jeito. Agora, o que existe é uma disputa política interna de poder dentro da prefeitura, está ocasionando isso tudo. Meu Deus do céu, já está assim, um ano de governo já está assim. Quem não sabe disso, há 2 meses atrás, quando anunciaram que estava começando a ver um arranha-gato lá dentro da prefeitura, eu falei, isso vai dar problema. Ainda mais o Mourão sendo vice. Eu gosto muito do Mourão, mas eu tenho como adversário, não tem Mourão como vice, como inimigo meu, de jeito nenhum. Mas eu sei bem do sorriso do Mourão, como é que é. O Mourão está matando e está sorrindo de leve. Mas eu acho que a Câmara poderia ter sido bem mais cuidadosa em transmitir isso para a população, porque não vai acontecer o que ela quer, que é chegar a caçar um santo. Tanto que a justiça existe para isso. Embora hoje a justiça não esteja tão confiável como já foi no passado, mas ainda há justiça, não tem para isso, essa coisa toda. Então, a Câmara que saiba que vai ter que tolerar o Sandro praticamente até o fim do mandato dele, porque isso pode acabar na justiça, isso vai para recurso, aí nós que somos apenas cidadãos da cidade, vamos viver no meio da intolerância política, com um grupo poderoso economicamente, achando ruim com o outro, brigando com o outro, e pronto. E quem paga o pato? O cidadão simples, o cidadão da rua ou do bairro, através da escola que fica ruim, através do menino que não tira da rua, através do hospital que não funciona. Então, só causa problema para quem vive aqui. Quem interessa lá, quem é que votou no Sandro ou não votou, ele é prefeito de todos. De todos. Ele é prefeito de qualquer um. Você disse uma coisa aí que também é importante a gente lembrar, a gente dar uma ênfase maior.
O Sandro foi eleito com, se juntar a votação do Leonardo Monteiro e do Renato Fraga, não dá a votação do Sandro. O Sandro, a votação dele foi maior do que a dos dois adversários juntos. Então foi a ampla maioria de governador Valadares que votou no Coronel Sandro. Mas hoje com a situação da cidade, com tanta precariedade, qualquer pessoa que anda na cidade percebe que tem alguma coisa de errado, enfim, eu recebo mensagens todos os dias de pessoas falando, votei, mas já arrependi. Você acha que hoje ele teria a mesma base de apoio que ele teve? Não importa, Moisés. Ele foi eleito. Tem que se respeitar quem é eleito. Por um motivo só, vieram de bagunça. Aí eu elejo o cara, depois eu chego assim, não quero mais? Que é isso? Que poder é esse que a própria Câmara tem? Não quero mais você aí. Aí reúne com um grupo, seja econômico, seja lá, ou com o vice, arrumado por eles. Não, agora vamos tirar você e botar o outro. E arruma um motivo desse que antes da apuração real do envolvimento pessoal do prefeito, já prejulga para isso? Não, isso é falta de respeito à autoridade. E okay. Vou lembrar, eu não votei no Sandro, não fui cabo eleitoral do Sandro e não sou. Não sou. Tenho por ele um conhecimento, uma amizade longeva. Tenho. Isso tenho. Confesso que tenho. Como também tem problema, como tenho até pelo Mourão. Né? Esse ladino Mourão, ele cai na minha simpatia. Mas eu sei bem quem é Mourão. Eu sei bem como é que faz, como é que o Mourão joga. E talvez na idade dele eu também jogasse, talvez, quem sabe. Porque na idade dele eu não aguento uma eleição mais para prefeito. Né? Então, se ele conseguir sentar lá sem eleição, é a melhor coisa do mundo. Né? Não tem outra, porque até a próxima eleição a idade dele não vai permitir ele estar aí para ser candidato a nada. Mas eu acho isso. Como eu acho também que eles tanto falam em relação aos meninos, aos rapazes aí do Coelho Diniz, eu acho uma tolice esses rapazes terem mexido com política. Eu acho uma tolice familiar deles. Esses caras são um gênio comerciais. Eles são um gênio do comércio. Eles dão orgulho e dariam mais orgulho uma cidade inteira como Valadares pelo sucesso comercial que eles têm e mostraram ter, inclusive, em São Paulo, no caso do Pão de Açúcar. Para que mexer com política, rapaz? Política é um dom que a pessoa tem ou não tem. E eles não têm esse dom. Tanto assim que a primeira coisa que aconteceu foi uma divisão familiar. Quer dizer, eles não deviam ter mexido com política. Eles são e deverão ser um orgulho maior ainda de governador Valadares, pelo sucesso comercial que eles têm, do que mexer com política aí. Véio. Mas você não acha também eles que eles estão deixando podem... de ser, sabe o quê? Estão deixando de ser cabeça de sardinha para ser bunda de baleia na política. É isso que está acontecendo. Mas você não acha também que eles podem usar a expertise que eles têm como empresários para atuar na política e trazer benefícios para a cidade? Qual benefício que vem? Qual que eles podem trazer? Bom, pensa bem. Se vai fazer a ponte do Filadélfia agora, foi porque o deputado Hercílio Diniz colocou 1,5 milhão lá agora. Se não fosse esse 1,5 milhão que o deputado Hercílio Coelho Diniz colocou, não teríamos ponte do Filadélfia. Qual o deputado que não pôs dinheiro aqui? Até o Leonardo Monteiro já pôs. Sim. Esse fato de pôr dinheiro, nem é eles que teriam que pôr. Isso é um produto vergonhoso da política nacional que inventou esse negócio de emenda para deputado, para ficar ele reelegendo deputado. Eu sou totalmente contra isso. E agora com vereador, né? Agora até vereador tem verba impositiva. Né? Quer dizer, isso é vergonhoso, porque eu fui vereador, não recebia nada. Quem é que inventou o negócio de vereador receber dinheiro? Nós éramos conselheiros. A Câmara, da qual eu convivi e participei, tinha um funcionário, chamava-se Paulo Zap, e não ganhava nada. Depois nós colocamos um auxiliar para ele, porque ele estava ficando velho, e nós, vereadores, nos somávamos e pagávamos o salário da secretária para ele, que ele era sozinho para fazer tudo. Quem inventou o negócio de ter salário para vereador foi o governo revolucionário. Porque logo nas primeiras eleições eles perderam praticamente em todos os municípios do Brasil.
Eu estou gostando da conversa e o meu papel aqui é provocar. Então, vamos provocar. Assim que eu anunciei, né, vieram vários questionamentos e tudo, e também vieram informações de informantes. A gente que trabalha com a imprensa há muitos anos, e ainda mais eu que foco muito nessa área da política, a gente tem muitos informantes. E aí começaram a chegar informações como, por exemplo, a prefeitura virou uma empresa familiar, a parentada está toda lá dentro, embora eu acho que até hoje isso já está legalizado, né? Pode, não é mais ilegal, não é mais nepotismo. Salvo engano, tem um negócio assim, vou me aprofundar sobre isso. E uma outra questão também é o fato de ter trazido muita gente de fora para trabalhar aqui. E isso é uma coisa que a gente sempre reprovou, inclusive no governo do Mourão, né? Que ele sempre teve o hábito de fazer isso. E agora repetiu-se. Nós temos hoje na prefeitura inúmeras pessoas que não são de Valadares e que vieram para cá. Como é que você analisa isso? Da seguinte maneira, o Hospital Municipal sempre foi seara do Mourão. Tirou todo mundo que estava lá do André e botou o pessoal dele. Todo mundo, cada um quer botar o seu. Quantos vereadores botaram os funcionários lá dentro? Aí o prefeito vai botar os dele, não pode? Mas de fora da cidade? O que eu estou questionando é só assim, o fato de ter trazido uma enxurrada de gente de fora da cidade para colocar. Tem gente, eu não sei, muita coisa vai pela eficiência. Eu nunca entendi, por exemplo, os assessores da Univale. Nunca entendi por que aqueles assessores, porque os coronéis estavam lá, por que isso? Nunca entendi. No entretanto, eu tenho que aplaudir, porque ela sempre teve, na hora da morte, de repente virou um sucesso escolar na cidade, com estrutura espetacular. Então você tem que dar prazo às coisas. Você tem que ter um verdadeiro sentido das coisas. Você vai dizer assim, não devia fazer isso. Você talvez pense que não devia fazer, mas ele não pensa assim. Eu sequer conheço os filhos do prefeito, não conheço. Não conheço nem quem ele trouxe de fora. Nem isso eu conheço. Não participei da estruturação da Prefeitura Municipal, não participo e não tenho vantagem nenhuma de fazer o que estou fazendo aqui agora. Isso é apenas justo e leal com as obrigações legais que o país tem com quem o povo elegeu. Não me interessa. O meu candidato perdeu as eleições. Então, o que foi eleito foi o outro. E o outro que foi eleito para mandar e administrar todo o corpo da cidade. E eu tenho que conviver e respeitar que seja assim, sem procurar denegrir ele. Tanto que eu já vim aqui no seu programa falar dele, o negócio está mexendo com asfalto, está mexendo com sei o quê, está mexendo... Falo mesmo que ele está atrasando muito resolver aquele problema lá do viaduto do Filadélfia. Isso são coisas que você pode criticar. Isso faz parte da crítica do usuário da cidade, daquele que trafega na cidade, daquele munícipe que precisa, do pai que tem filho da escola municipal. São coisas nossas, nós podemos fazer isso. Agora, daí a quebra de respeito, ainda vai apurar um troço e já sai com a sentença final que chegará ao impeachment do... O que é isso? Ué, aí não, me perdoe a Câmara e o presidente da Câmara, ou quem falou isso. Se bem que na comissão que ficou para apurar o caso, o relator, são vereadores íntegros, né, que eu acredito e confio neles, não vão cometer besteira nenhuma a favor de vice nenhum, nem de grupo político nenhum. Então, isso eu confio neles. Então, eu só acho que isso só passa... A comissão, os 3 vereadores? Os 3. Você conhece os 3? Conheço. Pelo menos 2 eu conheço. O Jamir... O Jamir a gente conhece. Agora, os outros dois... Eu acho que esse foi um primeiro impacto desse troço todo, mas isso passa, mas nós temos que estar mais ocupados com outras coisas. É o tal negócio que fosse Elisa, eu gosto mais de Leonardo Monteiro, aí todo mundo me pergunta, você é petista? Eu digo, não sou petista. Aí a mesma coisa acontece comigo. Pois mas eu sou sabendo dele. E ele é sem vergonha, ele fala para os outros, não, quem manda em mim é o Zé Altino. Nós fomos na reunião lá em Brasília, eu estou no meio do povo, não, quem manda em mim é o Zé Altino, não faz porra nenhuma que eu peço para ele. Mas fala para os outros, quem manda em mim. E eu gosto muito dele. Tenho uma amizade muito boa com a Elisa e com muitos petistas, com a Rosemary Mafra, que você falou. Eu não escolho pessoas
da minha intimidade. Eu escolho políticos. Eu não, uma coisa que às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender e também não querem entender. Eu acho que hoje em dia está tão polarizado que ninguém quer entender nada. Eu sou muito questionado, eles falam, mas você é de esquerda, é de direita, não sei o que. Eu falo, para com isso, gente. Aí, às vezes eu elogio o Sandro, aí o pessoal da esquerda, você é de direita. Aí eu elogio uma coisa que uma emenda parlamentar, por exemplo, que o Leonardo Monteiro mandou, você é petista. E fica esse inferno desse trem, que tem hora que dá vontade de mandar para aquele lugar. Mas eu não ouvi nenhum ataque petista para o Sandro. Agora não ouvi. Leonardo não me ligou falando nada, ninguém falou, não ouvi nenhum petista atacando o Sandro, não. Eu ouvi gente da direita. Isso eu ia. Mas petista, esquerdista, que isso no fundo, em termos de prefeitura, isso não tem valor. Porque o prefeito não lida com esse tipo de política. Ele lida com a base familiar do país, da nação brasileira. Ele lida com isso, com a base da família. Então, esse negócio de ser petista, ser esquerdista, ser direita, não funciona. Se as escolas municipais estiverem funcionando, se os hospitais estiverem funcionando, se o serviço de água estiver funcionando, está tudo legal. Não tem que ser esquerdista ou direitista. Eu, por exemplo, daria ideia para o Santos, você já viu falar que é a opção de vez, essa coitada dessa empresa aí de serviço de água está pagando um mico desgraçado. Ela comprou um troço sem saber o que estava fazendo. Será? Eu te garanto, sem saber o que está fazendo. Isso não é brincadeira, não. Por que não funciona até hoje a renova da puxada d'água lá do coisa? Nunca funcionou, né? Nunca funcionou. Aliás, nós tivemos até uma inauguração muito mentirosa e eu falei aqui, o pessoal ainda me xingava. Eu cansava de falar, gente, aquela inauguração, foram lá, apertaram o botão, a água jorrou, isso é mentira, não existe água do rio corrente. O povo lá me xingava, falava que eu era isso, que eu era aquilo, não sei o quê. Até hoje nunca chegou. E nem vai chegar. Pois é. Fizeram um acordo, você lembra, no seu programa eu falei, o correto seria o quê? Puxa água de tronqueiras. Ela veio por gravidade, é só abrir a torneira. Ela chega aqui em Valadares sem gastar um cavalo de força para ela chegar aqui na cidade. Aí você faz um outro tratamento na entrada lá na fazenda do Ministério para atender todos aqueles bairros daquele lado de lá. Porque, na verdade, isso sai aí, faliu. Faliu em termos da indústria de fornecimento de água. Não consegue, não adianta. Os esgotos da ilha, por exemplo, eu até conversei, não sei com quem da prefeitura, nós estávamos conversando, eu falei, existe um comprometimento terrível, né, dos esgotos fluviais de Valadares, e muita gente confunde o esgoto fluvial com o esgoto sanitário. Uma é uma coisa, outra é outra. Quer dizer, o manilhamento do centro de Valadares é de maneira de 60. E maneira de 60 suporta uma cidade desse tamanho? Mas nunca, toda a chuva que daí vai inundar tudo. Aí lá na ilha o André deixou passar, a cidade está deixando passar, tinha que ter tirado da Vale do Rio Doce todo o sistema de esgoto na beirada da cidade e da ilha. Porque o minério de ferro entrou no manilhamento da ilha, que também é de 60, se assentou, solidificou com o manilhamento, não dá metade do esgoto, de escoamento. Quer dizer, tinha que ter analisado o que é que vão pedir, mas não, fica aí a renova dando aí 35 mil reais, 30 mil reais para cada um. Vai fazer o quê? Quem foi atingido não foi o morador da cidade, ele não foi. E isso é tempo qualquer um. Não adianta eu perder a simpatia popular dizendo que eles não foram atingidos, mas não foi. Quem foi atingido foi a estrutura física da cidade. Ela foi atingida. Entupiram os esgotos, prejudicaram as coisas, prejudicou o comércio, prejudicou a totalidade. Por que não obrigaram ele a fazer tratamento de esgotos para parar de jogar bosta no rio? Seria mais interessante. Por que não entrou na justiça contra a Vale? Contra ela, numa assembleia particular, tirou da lei, que só o Congresso poderia tirar, ela tirou da lei que ela teria que dar uma parte dos lucros para os municípios que ela atravessa. Por que o prefeito não quer entrar na justiça contra eles? Porque prefere fazer igual o Mourão fez. Não, eu vou ganhar aqui um viaduto do Altinópolis, eu vou ganhar aqui um viaduto, não sei o quê. Que isso?
Hoje, a participação de Valadares no lucro da Vale, eu acho que chegaria a uns 500 bilhões por ano. É muita coisa. Alguém quis entrar na justiça? Por que não? Se entrar hoje, ainda está valendo. Só que salvaram os últimos 5 anos, os outros prescreveram. Isso tudo tem que ser revisto, isso tudo é do prefeito, é da prefeitura. Então tem coisas que realmente o Sandro está atrasado, que ele precisa ver e rever a forma administrativa dele. Aí vale a crítica, aí eu critico, mas eu estou criticando quem? O prefeito, eu não estou criticando a pessoa, nem a honradez do Sandro, eu estou criticando o trabalho dele. Claro. Ele está com um problema com a açucareira aí, que a açucareira já era para estar entregue lá para a Univale, para apresentar um projeto lá para Lei Rouanet, para renovar tudo aquilo lá na açucareira. Ele não entrega aquela porqueira daquele mausoléu para a Univale de uma vez. Quer dizer, isso tudo você pode criticar à vontade. Mas você partir para cima da honradez do cara, vai. Que porra é essa? Isso parece brincadeira. Quer dizer que se amanhã, se tivesse sido o Leonardo, não vamos falar mal do Leonardo agora. Ah, brincadeira. Mas também eu preciso lembrar que já tem uma questão sobre esse assunto no Tribunal de Contas da no TCU, né, do Estado, né? Que é o caminho. Que é o caminho. E me parece que já houve aí alguns pareceres que... O caminho é a Câmara, o caminho é a Justiça, o caminho, todos esses caminhos que existem para esse tipo de O caso. Ministério Público também apontou irregularidade. É o caminho que existe para tudo isso. Menos esse da publicidade e da condenação antecipada. Você acha que está havendo um linchamento público da imagem dele? Por interesse político e interesse de grupo político. É isso aí. Isso está longe de acabar. Todo mundo sabe disso, sabe que a Câmara vai ter o poder de empichá-lo, como dizem, né? E sabe que ele vai recorrer à Justiça, e enquanto tiver a Justiça ele não sai, e vai para cá, vai para Belo Horizonte, vai para Brasília, acaba o mandato e está no meu lugar. Todo mundo sabe disso. Então não é a forma de conduzir a coisa. Você tem que esperar primeiro apurar o que é, o que houve realmente, quem é que está envolvido nisso, se é que houve algum envolvimento errado, algum envolvimento criminoso na questão. Eu também não sei nem o que houve direito. Tudo está sendo da partir, que é porque talvez os vereadores não prestaram atenção. A denúncia partiu de uma pessoa interessada no assunto. Não foi qualquer um, não. Foi uma pessoa que estava interessada no assunto, ganhava dinheiro dentro do assunto. Então, é lógico que... Sabe o que está faltando na cidade? Chamar de volta o Ricardo Pedrosa. O Ricardo saía denunciando essas coisas todas. Só que o Pedrosa agora ele está muito mais quieto. Aliás, só que ele fazia com propriedade, né? Sim, fazia com propriedade. Ele amadureceu. Eu tenho visto o comportamento dele. Ele deu uma amadurecida. Ele não está mais aquela doideira toda, aquela loucura toda. E agora quem apresentou não foi ele, né? Foi o Fabiano Careca, né? É isso mesmo, Fabiano Careca. Que fez essa denúncia aí, esse alvoroço todo aí, e aí comprou-se, né? Enfim, chegou no ponto que está. Mas é outro negócio, mas eu volto a repetir, ele fez uma denúncia a ser apurada, não até a divulgação que teve, não até esse lixamento político e eleitoral. Isso é próprio de grupo, que está em desentendimento com a prefeitura e com o prefeito. Quer dizer, então, são filhos zangados pelos desejos não atendidos. É isso aí. Pois é, agora são 10 horas da noite, nós estamos conversando aqui com o José Altino Machado, ele que é uma das mentes mais brilhantes de nossa cidade, sempre participou, né, inclusive como vereador na juventude, e sempre participou ativamente da política de Valadares, direta e principalmente indiretamente, né, Zé? Então, assim, propriedade para falar você tem de sobra, né? Eu gosto muito da minha cidade, eu tenho muito orgulho de ser daqui, muito orgulho mesmo. E lamento, assim, a pouca cultura da nossa gente, não chegar lá na cara de um Trump
e mostrar para ele, para de falar com eles, tira esse pessoal de imigração de cima do povo Valadares, porque você nos deve muito mais do que você possa imaginar, e antes de você emigrar para os Estados Unidos, nós já estávamos aqui e já tínhamos ajudado os Estados Unidos durante a guerra. Alguém deveria dizer isso para ele, e tem essa facilidade de dizer através do Congresso pelos senadores de Massachusetts. E Massachusetts aprovou muitas vezes que está do lado do povo de Valadares. A governadora de Massachusetts diz publicamente defender os imigrantes nossos. A polícia de lá diz publicamente defender os imigrantes nossos. Falta quem? Aí sim, falta nosso Sandro ir lá, falta o presidente da nossa Câmara ir lá, dar apoio a eles, para eles terem força para dizer o que eles já estão dizendo, sem a força que nós poderíamos dar, mostrando para eles, nós fomos pequenininhos, mas fomos o município que maior apoio deu ao esforço de guerra norte-americano durante a guerra. O Trump não escuta nem presidentes da República, de potências mundiais, ele vai escutar um prefeito? Escuta. Se vier via Senado americano, escuta. Quem está lá e se colocou à nossa disposição foi o senador. Inclusive, nós colocamos aqui uma... eu tive aqui no seu programa, nós falamos sobre isso, você, inclusive, criticou. Teve aqui um senador de Massachusetts, foi lá na prefeitura, o André não desceu para recebê-lo, o André esperou ele para um cafezinho lá em cima do escritório, o André não hasteou a bandeira americana no pau lá da prefeitura, que é coisa importantíssima para eles. Aí vale lembrar que essa questão que ele falou, hastear a bandeira americana, não é bater continência para os Estados Unidos, nem pedir pinico, não. Da autoridade é respeito, é receber a pessoa. Quando a gente chama alguém para a casa da gente, a gente recebe, bom, pelo menos eu fui educado dessa forma, a gente recebe da melhor forma possível, né? Aí vem um senador, né? Um senador americano e bolufas para ele. Do estado onde estão nossos imigrantes. E isso aqui é mais... Bora na nossa rua aqui que tem o nome dos Estados Unidos, ou de alguma cidade dos Estados Unidos. Tem alguma? Não tem. E eu mesmo, quando era vereador, eu vetei o ônibus. Nós temos algumas casas que foram construídas por americanos, né? No Morada do Vale. Não, né? lá no acampamento. Mas aqueles eram os funcionários da Morse Knudsen. Que vieram para fazer a rodovia. Nós tivemos aqui um grande benfeitor, todo mundo fala mal dele, o cara foi um espetáculo no Brasil. Percival Facquar, que era dono da ferrovia. Sim. Pergunta os valadarenses, sabe quem foi Percival Facquar? Ele sabe que... Se perguntar quem é Percival Facquar, eu acho que é uma faculdade. É uma fundação. Ele era o dono da Estrada de Ferro, ele era o dono da Itabiraero, que era dono da Vale do Rio Doce, era dono disso tudo. E ele entregou ao esforço de guerra americano, a partir de governador Valadares. E ficou no Brasil, não foi embora, era um dos homens mais ricos do mundo. Ele era responsável pela construção da madeira Borborema. Ele era responsável pela estrada de ferro, ele era responsável pela estrada transiberiana, ele era responsável pela estrada que cruzou o Panamá e era agregado ao Brasil. Agregado ao Brasil. E a perseguição política a ele, aqui no Brasil, pelos Guilherme, começou, inclusive, pelos políticos mineiros, que na época era do Cerro e lá de Diamantina, que eles queriam que levasse os trilhos da Vale do Rio Doce, da ferrovia Vitória-Minas, para Cerro e Diamantina. Ele, como aqueles americanos duros, tinha que ser para ter esse monte de empreendimento, ele só respondeu assim, eu não vou levar trilha de ferrovia para onde não tem merda nenhuma para transportar. Ah, pronto. Daí para frente, a politicaiada caiu matando em cima dele, e o desagrado veio disso aí. Por isso é que ele ficou, mas ele ficou no Rio de Janeiro, morava no Botafogo, morreu em 54. Deixa eu só mandar um grande beijo aqui para uma pessoa que eu amo de paixão. Ela fala... Beth? Não, aí eu deixo para você. Ela não veio hoje? Eu pensei que ela estava aqui. Ela está com problema lá hoje. Você deu uma desculpa que ela não estava aqui por causa disso, ela já deu outra, viu? Você não falou a verdade comigo, Beto. Aí vocês dois se viram aí. Você não combinaram a mentira. Não, eu não minto, não.
Ó, deixa eu mandar um beijo muito especial aqui para a minha querida amiga, doutora Maria de Lourdes, lá da Rainha Estética, que está nos assistindo, e ela fala: parabéns, a entrevista está ótima, você é ótimo, mandou alguns coraçõezinhos. Um beijo, Maria de Lourdes. Ó, devo aparecer aí essa semana ainda, tá? Um beijão para você, viu? Maria de Lourdes, que é lá da Rainha Estética. E, nosso Deus, quanto número que eu não conheço aqui. Deixa eu pegar aqui os que eu conheço, que é mais fácil. Vamos ver aqui o Gerson. O Gerson é polêmico, vamos lá. Tem que respeitar José Altino, um eterno sábio político. E tem que respeitar você também, Moisés, por ser sempre ético. Isso sim é ser jornalista. Sabemos que o primeiro ano de mandato é sempre porque o orçamento vem definido da gestão que está saindo e não acaba... Não, como é que é? Está saindo, e isso acaba prejudicando a administração que se inicia. Concorda? Pois é, o prefeito eleito, seja de partido que for, não jogue pedra. O telhado que vai quebrar é o seu. Eu falei isso aqui não outro interessa, dia. vai quebrar o seu telhado. Eu falei isso aqui outro dia. Eu acho assim, ninguém entra lá querendo errar. Aliás, ninguém não. Alguns já entram com uma intenção sim. Mas eu nunca percebi isso nele. E tá aí, né? Essa problemada toda. E o Gerson fala aqui. O primeiro ano, né? O Gerson está falando aqui, foi para arrumar a casa. Todos os prefeitos que entram falam isso, que o primeiro ano é para arrumar a casa. O André falou que os 4 anos foram para arrumar a casa. Inclusive, para ele ser reeleito, ele falou, não, os primeiros 4 anos foi só para arrumar a casa. Você acredita que a gente pode ficar 4 anos com Valadares emperrado dessa forma, só arrumando a casa? Mas Valadares é uma cidade inteiramente atípica. Tem fenômenos aqui que ninguém leva em conta. Você dizer que Valadares tem menos de 320, 340 mil habitantes é absurdo. Eu não acredito nessa contagem do povo aqui. Valadares tem hoje 92 mil residências. Olha só. Valadares tem outro fenômeno. Valadarense fica elegendo vereador nessa cidade, tudo em volta aí. Você sabe como? Eles vêm cá, pedem as pessoas, família daqui, ó, transfere o título aqui para Matias Lobato para votar em mim aqui, ó. Aí só em Matias Lobato, essas cidades vizinhas, cada uma deve ter mais de 1000 eleitores de Valadares, vota lá. Aí Valadares perde a condição de ter segundo turno. Valadares teria que ter quase 250 mil eleitores. Não tem por causa disso. Nós todos sabemos disso. Vai a Galiléia. E nós já tivemos, né? Nós já tivemos 200 mil eleitores. 212. 212 mil eleitores. E agora não temos mais. Como é que explica isso? Periquito, o Periquito, o prefeito, eu não vou dizer o prefeito, mas muitos de lá transferiram o título para votar na turma do Periquito. Aí você fica pensando assim, é uma cidade atípica, porque 35% dos moradores de Governador Valadares são egressos de outras regiões. E por isso que Valadares se transformou numa meretriz eleitoral. Porque eles votam fora com os amigos e parentes que eles têm de outra região. Houve um tempo, hoje não está tanto mais, mas houve um tempo que aqui em Valadares você votava em deputado que você nunca nem tinha ouvido falar. Até hoje é assim. Mas de gente que vinha de fora, de outros lugares. Teve tempo que tinha deputado aqui que tinha uma votação fenomenal, ninguém entendia por quê, que era do Jequitinhonha, e os bairros aqui eram imigrantes egressos do Jequitinhonha. 35% vem de fora. Hoje ele está se acomodando com o aumento do voto da juventude. E quando passou o voto para o menor de 18 anos, passou para 16, aí começou a dar mais voto para o morador de Valadares. Mas Valadares continua fazendo Câmara dos Municípios, Câmara Municipal do município vizinho aí, eu estou dando. Porque você tem mais de 20, 25 mil votos, 1000 eleitores de Valadares votando nos municípios vizinhos, nos amigos, nos vaqueiros conhecidos, é desse jeito, nos prefeitos conhecidos, é desse jeito. Né? Se você conseguir transferir 2 mil eleitores
Por exemplo, uma cidade como Galiléia, você cria um peso danado na eleição de lá. É muito pesado. Então, isso que nós temos que estar atento. Essas informações ele tem que chegar para o nosso eleitorado. Essas explicações ele tem que haver entendimento com elas. Né? Agora, a principal delas, seja quem for o prefeito foi eleito, não jogue pedra. O telhado vai quebrar é o seu. Então, isso aqui eu deixo como consideração final do que está acontecendo agora. Não façam isso. Espera aí que nós ainda temos algum Vamos minuto. esperar. Consideração final ainda não. Deixa eu só mandar um forte abraço aqui para o Rodrigo Murici, um grande mecânico. Inclusive, meu carro estava com problema e eu liguei para ele e ele foi me socorrer. Rodrigo, eu te autorizo. Eu não vou contar qual que é o problema, não, porque eu vou passar muita vergonha. Mas eu te autorizo a contar para quem você quiser, tá? Pode contar. O meu carro ficou parado vários dias, eu achando que estava com problema. O problema era o motorista. Era eu. Não estava sabendo funcionar? Não vou falar, não. Eu vou passar muita vergonha. Tá? E a minha caminhonete, a Hilux, que enguiçou, desestabilizou a caixa, o molde e tudo da Hilux, e ninguém sabia o que era, procura daqui, procura dali. O cachorro que ficava embaixo da Hilux roeu todos os cabos elétricos da caminhonete por baixo. E ninguém sabia. E a brincadeira custou caro. Olha, eu quero mandar um forte abraço aqui para o Messias. O Messias, ele que é da Automecânica Pereira. Um abraço, Messias, é telespectador assíduo lá do Vila Isa, da Mecânica Pereira. Um abraço, viu, Messias, lá da Autopeças, perdão, eu disse Automecânica, não, é Autopeças Pereira. Forte abraço e obrigado pela sua audiência, tá bom? Agora sim, muitas são as mensagens, deixa eu ver aqui se dá tempo de a gente ler mais uma. José Altino, aproximando as eleições para deputado, governador, etc. Muita gente comentando que este pedido de impeachment da Câmara dos Vereadores tem interesse diretamente nas eleições para deputados em nossa cidade. O que você acha disso? Aí nós vamos ter que correr na resposta. Isso é evidente, o interesse todo é político. Eu acho que o interesse todo é político. Mas estão pisando na bola, porque nenhum outro tem a solidez que tem quem está nos cargos. Quer dizer, em vez de buscar uma aproximação política, começa uma brigaiada dessa, achando que vai adiantar alguma coisa, isso vai acabar na justiça. Que tolice é essa? Estão prejulgando algo antes de colocar os ovos. Estão até cozinhando, estão apressadamente querendo comê-los. Então, mas eu sei que vão encontrar o caminho correto. Esse pessoal que está na comissão aí, eu confio muito, principalmente no Jamil, confio muito nele. É um rapaz íntegro, eu sei disso. Então, ele haverá de conduzir com justiça e preocupado com a honradez do seu mandato e do desejo. Ele não tem inimigos políticos, ele também tem adversários, como eu. Então, eu confio que vai dar tudo certo. Vamos ver quem vai. É isso aí, agora são 22 horas da noite e 14 minutos, faltando 1 minuto para nós terminarmos o programa. Zé Altino, eu quero agradecer mais uma vez. Nosso tempo é pouco, eu ainda vou conseguir comprar mais horário aqui, viu, pessoal? Para a gente fazer um programa de 2 horas. Aí vai ser um programaço. Mas enquanto... vamos nos... Você já se comprometeu comigo de participar da construção da fábrica de papel higiênico com o meu nome, viu? Como é que é? Tem que fazer uma fábrica de papel higiênico com o meu nome, que você só me chama quando dá merda. Daltino, muito obrigado, muito obrigado. Olha, eu peço desculpa aos nossos telespectadores, porque eu li poucas mensagens, mas é que eu precisava, entre aspas, explorar o máximo conhecimento aqui do nosso amigo José Altino Machado. Obrigado pelos acompanhantes que estão aqui presentes hoje, obrigado a todos vocês que nos assistem, obrigado a quem mandou mensagem, quem não mandou. Hoje foi um programa especial. Qualquer pessoa que tenha se sentido ofendido ou que queira também falar da sua versão dos fatos, o programa é democrático, está aberto, fiquem à vontade. Dito isto, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. E
se Deus quiser. Boa noite, viu, Beth? Até amanhã. perdoada. A Beth, Beth, você arrumou? Beth. Ó, até amanhã, se Deus quiser e Ele assim nos permitir.